Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tinho para mais um Papo Reto. Hoje o Papo Reto não é o Papo Reto entrevista que tu curte, hoje nós vamos falar sobre um outro assunto. Hoje eu vou falar de indicação de um livro, mas é o seguinte, ó, tem a ver com ciência. Minha cabeça está explodindo, eu preciso compartilhar isso com vocês. Se você estuda essa área, fala comigo, vem comentar comigo. Quem sabe a gente marca uma live aí para conversar sobre o assunto, porque é uma coisa assim, ó, para quem curte ciência é de explodir com a cabeça. Vamos falar, sabe do quê? Olha só, já ouviu falar desse livro aqui, ó? 10% Humano, Alana Collin. Eu estou terminando de ler ele. É o seguinte, ó. Qual é que é a ideia do livro, né? Falar um pouquinho sobre os aspectos da nossa microbiota. O que é a tal da microbiota? A microbiota é a parte intestinal nossa, onde nós temos vírus, bactérias, fungos, que participam do processo digestivo, de defesa do nosso organismo. Só que é o seguinte, meu querido, essa microbiota pode ter uma forte relação com a obesidade. Além de outros patamares, eu vou dizer, inclusive o autor traz aqui vários estudos falando sobre autismo, mas aqui meu foco vai ficar com a obesidade. Gente, olha só, os paradigmas numa ciência, o que é um paradigma, né? Quando você começa a construir uma ideia, uma linha de raciocínio, essa linha de raciocínio ela vai sendo embasada por vários artigos, várias informações, que vão confirmando algumas coisas e refutando outras. E devagarinho você vai entendendo como as coisas funcionam, como elas são. Chega um ponto que você diz, bem, isto é assim, e isto é um paradigma, tá? Então o paradigma científico tem a ver com isso, com uma construção. Claro que com o passar dos anos, a tecnologia, o acúmulo de conhecimento vão colocando em dúvida se isso é assim ou não é, será que é mesmo, será que não é? E eventualmente esse paradigma é quebrado e ele cai por terra, ele deixa de ser uma verdade. Quer ver dar um exemplo para vocês? Você sabia que exercício físico já foi contraindicado? Você já sabia que o exercício foi muito contraindicado, inclusive para pessoas saudáveis, para pessoas doentes? Não se entendia o movimento como uma coisa importante. E hoje nós temos simplesmente o contrário. Hoje, simplesmente, as evidências nos mostram, o paradigma de hoje diz justo o contrário. A pessoa precisa fazer atividade física e, se for doente, se for mais velho, ainda mais. Está entendendo a lógica? Então, veja bem, agora que o bicho pega. Olha só, o nosso paradigma atual diz: você é obeso porque você come demais e mexe-se de menos. Esse é o nosso paradigma. Pessoas que são sedentárias, pessoas que por conta da industrialização pararam de se mexer, gastando menos energia, enquanto que, ao mesmo tempo, os alimentos industrializados, ricos em gordura e açúcares, né, conservantes, fizeram com que a ingesta calórica tenha aumentado e por isso você está acima do peso. Né? Existem outras possibilidades, questões genéticas, outras, mas basicamente fala do equilíbrio energético. E aí que está o pulo do gato. Será que isto é verdade? Por que justamente agora a gente começou a ter casos cada vez mais exponentes de aumento de obesidade? A obesidade, nós já estamos em 50% da população acima do peso. Será que isso não tem uma outra causa que não comportamental? Porque comer alimentos de um jeito e fazer atividade física é comportamental. Você tem a opção de trocar o estilo de vida sedentário, você tem a opção de trocar os alimentos que você come. É comportamental. Será que a obesidade tem cunho comportamental? Eu botei um outro vídeo tempo atrás falando sobre o mito do balanço energético, mostrando que essa história de gastar mais, gastar menos, não é bem assim e nós já temos evidências. Junto com essas evidências, eu leio este livro aqui e que me diz um monte de coisa. Eu vou te trazer rapidamente um pequeno, não é um spoiler, mas alguns pontos que esse autor traz. Primeiro, sabia que a microbiota dentro do nosso intestino de pessoas obesas e não obesas é diferente? Existe um conjunto de bactérias, vírus lá que fazem com que o alimento seja absorvido de forma diferente em um tipo de pessoa para o outro. Tá, professor, mas então se é isso, basta descobrir qual é que é e vamos fazer, inclusive pensando em implantes de microbiota. Já existem técnicas desse tipo. Só que isso não é tão simples, porque a microbiota é um monte de coisa misturada. E a gente não sabe o que é mais, o que é menos. Então, a ciência está buscando identificar o que é, mas é muito difícil.
Até porque uma coisa combina com a outra, que combina com outra e vira uma coisa que muita gente não sabe o que é. Então é um conjunto de coisas que a ciência vai ter que avançar. Vocês querem ver um exemplo? Estudos com ratos fizeram um transplante de microbiota e verificaram que aqueles transplantados com a microbiota dos ratos magros emagreceram. E aí, gente, eu vou dizer uma outra coisa que estourou com a cabeça. Esse autor aqui traz em vários momentos dizendo que um dos grandes problemas da alteração e do crescimento da obesidade foi a alteração da nossa microbiota ocasionada pela a inserção dos antibióticos. Lá na penicilina, lá na década de 50, quando ela começou a ser amplamente utilizada, essa penicilina e todos os outros antibióticos que vieram na sequência destruíram boa parte da microbiota. E isso acontece principalmente nas idades mais novas, até 2 anos de vida. Ou seja, essa alteração da microbiota por conta dos antibióticos poderia causar uma alteração que, como consequência, ocasionaria a obesidade. Por quê? O aumento do consumo de antibiótico aconteceu junto com o aumento da obesidade. Gente, é muito difícil fazer uma relação de causa e efeito. A gente sabe que isso não é tão simples e eu não quero ser simplista aqui. Eu quero simplesmente trazer a dúvida. Eu vim aqui para te complicar a vida e hoje eu não te vim aqui para te trazer resposta. Vim te trazer dúvidas e te sugerir esse livro. E deixa eu te falar mais algumas coisas, né? Nós temos algumas bactérias que ajudam na regulação do apetite. Quais são elas? Temos que identificar. A gente tem a dieta rica em gordura e açúcares, né, e pobre em fibra, que certamente tem a ver com o nosso descompasso aí. E isso prejudica demais a nossa microbiota. Essa alimentação pobre de outros alimentos, né, principalmente de fibras, faz com que a nossa microbiota fique prejudicada. E isso pode ser um dos causos. Você sabia que se utiliza antibióticos para fazer com que os animais ganhem peso, a pecuária, gado, frango, fazem uso de antibiótico para aumentar de peso? Você não acha uma coincidência usar antibiótico para aumentar de peso? E os antibióticos da década de 50 virem e a população ficar obesa? Pois então, mais uma associação que precisa ser investigada. E aí, quando fala em balanço energético, a gente tem que entender que balanço energético é um conjunto de coisas, e esse balanço energético ele é regulado por vários fatores. Tem um estudo de caso aqui no capítulo 2 que eu preciso te contar. Ele conta, eu já falei para vários amigos, ele conta a história de uma ave migratória, eu anotei o nome dela aqui, tordo de peito ruivo é o nome do bichinho. Ele pesa 30 gramas. 2 semanas antes dele fazer a migração dele, que ele faz a cada ano, esse passarinho ganha peso. Ele passa de 30 gramas para 67 gramas. Ele aumenta. E ele comeu mais e por isso ele pegou peso. Pode ser que seja isso. Ele vai fazer os seus 6.400 quilômetros de voo e ele, boa parte dessa energia ele perde e ele chega lá com peso normal depois de 2 semanas. Beleza, nada de novidade. Agora eu vou te contar a novidade. Os caras pegaram esse passarinho e botaram ele em cativeiro, preso, em gaiola. O que aconteceu? 2 semanas antes dele viajar, ele começou a pegar peso. E começou cada vez a pegar mais peso. E ele chegou nas mesmas 67 gramas. Mas olha só, o detalhe, a alimentação dele não foi aumentada. Aí que está o pulo do gato. O metabolismo alterou, a capacidade de aproveitamento daquela energia alterou sem que ele tivesse comido mais. Não foi comportamental, foi metabólico, foi biológico. E o detalhe mais interessante, depois de 2 semanas na época de migração, esse passarinho que estava preso na gaiola perdeu o peso novamente, sem que tivesse gasto isso voando 6.400 quilômetros. De novo, não foi comportamental, foi biológico. Este é um exemplo de uma programação biológica, genética, evolutiva do passarinho que nós, seres humanos, não temos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que pode ser que a questão não seja comportamental. Que a questão seja, sim, questões biológicas que podem explicar, biológica e fisiológica. No nosso caso, a gente está falando da microbiota. E aí, a sugestão é que alimentos podem ter valores energéticos diferentes, um mesmo alimento pode ter um valor energético diferente conforme o perfil da pessoa. Algumas pessoas ingerem 100 gramas de um alimento e ganham 200 calorias, algumas pessoas podem ganhar 400 calorias. E isso não tem a ver com comer certo ou comer errado. É muito fácil, porque veja bem, lembra que eu falei do paradigma? Paradigma é quando você começa a desconstruir coisas, que não começa a fechar, que não se explica.
Vou dar um exemplo. Gente, se tudo que a gente comesse em termos de caloria virasse e a gente não gastasse e acumulasse, nas férias muitas pessoas iriam explodir. Eu, por exemplo. A quantidade calórica das minhas férias é muito maior do que no meu ano normal. Se eu somasse as calorias da época de férias, eu deveria de aumentar de peso muito mais do que eu aumento normalmente. E esse relato não é só meu, esse relato é de várias pessoas. Da mesma forma, eu vou dizer para vocês, passei uma época da minha vida pedalando muito, 100, 200 quilômetros por semana. Para mim era muito. Várias horas em cima da bicicleta gastando energia. E naquela época, se eu somasse as calorias gastas por essas horas de exercício, eu deveria ter perdido muito mais peso e isso não aconteceu. Então, veja bem, o paradigma do gasto energético, do balanço energético, ele não está fechando. E aí a gente começa a procurar novas explicações. Então, esta aqui é uma delas. E aí tem mais algumas aqui, tem mais uma aqui para fazer, que fala sobre o uso de antibiótico por crianças, na idade muito tenra, e associação com obesidade. Alguns estudos já mostraram, alguma coisa eu falei já antes para ti. Então, minha gente, não vim aqui para explicar, vim aqui para complicar. Gostaria muito, mas muito mesmo, que eu tivesse alguém que recebesse esse meu vídeo e fosse dessa área, que não é a minha área, eu só estou aqui compartilhando o meu pensamento para me explicar. E aí, tem a ver ou não tem? Eu baixei um artigo aqui e eu tenho esse artigo associando a um tipo de vírus com obesidade, que ele vai vir no canal uma hora dessa, deixa eu me preparar um pouco melhor para tu conhecer. E eu quero só te falar mais uma coisa, tá, gente? Olha só, tu tá ligado no Papo Reto Entrevista, né? Tô trazendo gente importante pra caramba. Lá no YouTube, olha só, vai lá na aba ao vivo, você tem vários nomes aqui, ó, William Dime falando de exercício físico e ombro, professor Marcos Narra falando da importância da educação física, o Andrei veio falar com corrida perfeita comigo, a melhor estratégia, mulheres e musculação, nós já estamos com 14 papo reto gravado, tá lá arquivado para ti, e eu quero te dizer mais uma coisinha, olha só, olha o que vem para junho, tá? Junho eu vou estar estourando com a boca do balão, vou trazer essas duas feras. A prof. Ana Esther falando sobre exercício físico e obesidade, e o doutor Guilherme Volk, cardiologista, falando sobre a saúde do coração. Vem comigo, não fica de bobeira, mas é o seguinte, gente, compartilha esse vídeo, dá um like. Na hora que tu dá o like, compartilha, comenta, o YouTube entrega o meu material para mais gente. Se tu gosta do meu conteúdo, me dá essa forcinha. Valeu? Tamo junto? Vem comigo!